Todo mundo quer amar e ser amado. O amor é a emoção humana mais procurada. Infelizmente, muitas pessoas em busca do amor verdadeiro acabam ficando com o coração partido porque a pessoa que escolheram não era a certa para elas. Para cristãos sábios, confiar na sabedoria de Deus é necessário para nos ajudar a encontrar a pessoa certa. Quando nos casamos com uma pessoa de acordo com o plano de Deus, é mais provável que tenhamos um relacionamento bem-sucedido e frutífero, o que leva a um belo casamento. Com base em palavras e ações, pode ser fácil dizer quando Deus não aprova alguém e quer que deixe essa pessoa fora de sua vida. Também existem sinais óbvios de quando Deus quer que você esteja com alguém. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus está sempre no controle de nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe que a maioria das pessoas quer se casar um dia. A vida é linda, especialmente quando você está com a pessoa certa. Deus quer que você seja feliz e há muitas maneiras pelas quais Ele mostra seu amor. Uma delas é enviando alguém para você. Cristãos sábios sempre buscarão um sinal de Deus para não cometer erros e acabar com a pessoa errada. Você já teve a sensação de que deveria estar com alguém, mas essa pessoa não quer estar com você? Como cristãos, como sabemos se a pessoa com quem Deus quer que estejamos é a pessoa certa? Há tantas perguntas a fazer e aqui estão suas respostas. Deus enviará sinais quando Ele quiser que você esteja com alguém. Ele nunca vai deixar você adivinhando ou procurando sem rumo no escuro. Quando Deus quiser você com alguém, haverá interesse, compromisso e progresso mútuos. Um sinal de importância crucial, mas tão óbvio que muitas vezes passa despercebido, é a necessidade de interesse mútuo de ambas as pessoas. Não há nada de errado em uma pessoa ter sentimentos primeiro, mas eventualmente tem que ser mútuo para que um relacionamento aconteça. Você deve querer estar junto com o desejo de passar deste primeiro estágio para um relacionamento conjugal. Muitas vezes, Deus revelará sua vontade para esse relacionamento por meio de você expressar seus sentimentos e ver como a outra pessoa reage. Se ela for a pessoa certa para você, vocês concordarão em estar na vida um do outro. Você não pode forçar ninguém a se casar com você. Isso é verdade porque nem o próprio Deus nos força a amá-lo. Ele nos deu o poder do livre-arbítrio, o poder de escolha. Quando Deus coloca amor em seu coração por alguém, Ele está oferecendo a você uma oportunidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você deve aprender a seguir esse amor. Não ignore isso. Quando Deus quiser você com alguém, Ele sempre tornará o relacionamento possível de maneira prática. Este é outro sinal importante a ser observado. Haverá todos os tipos de indicadores espirituais para os cristãos de que Deus os quer ou não com alguém. Mas Deus também falará de forma prática. Por exemplo, se você quer ficar com alguém, mas essa pessoa consegue um emprego e se muda para outra cidade ou país e não parece empenhada em fazer o relacionamento funcionar, essa barreira prática no relacionamento é uma forte indicação de que Deus pode não querer vocês dois juntos. Isso ocorre porque são necessárias duas pessoas em acordo para fazer um relacionamento funcionar. Vocês dois podem ter declarado seus sentimentos um pelo outro, mas quando as circunstâncias surgirem, deve haver uma maneira de essas circunstâncias não afetarem seu relacionamento. Sempre deve haver uma maneira de fazer o relacionamento funcionar. Independente das circunstâncias em que Deus quer você com alguém, essa pessoa também vai querer o relacionamento e sempre fará a sua parte para que dê certo. Se estar com alguém fortalece seu relacionamento com Deus em vez de comprometê-lo, é um bom sinal de que Deus quer você com essa pessoa. A pessoa que Deus quer para você irá encorajá-lo e ajudá-lo a construir seu relacionamento com Deus e cumprir seu ministério. Você descobrirá que ambos têm valores, moral e desejos semelhantes por Deus. Deus nunca enviará a você alguém que o desviará ou corromperá sua moral. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus não enviará alguém que irá corromper você.
ou alguém que ficará no caminho do ministério que ele lhe deu, mesmo que essa pessoa seja um cristão. A confirmação bíblica sempre estará presente quando Deus quiser você com alguém. Este é um dos aspectos importantes que você nunca deve ignorar como cristão. Você precisa entender que a palavra de Deus é o seu manual e considerá-lo como seu guia em todos os aspectos de sua vida. A palavra e o Espírito de Deus devem ser um guia para você sobre o que um bom cônjuge deve ser. Como cristãos, não temos a liberdade de fazer o que quisermos, porque somos de um reino diferente das pessoas do mundo. Isso significa que, embora haja sentimentos mútuos e um acordo mútuo para fazer as coisas funcionarem, isso não garante automaticamente que seja a vontade de Deus para você. Deus não vai querer que um cristão se case com um incrédulo. Não é porque Deus não ama os incrédulos, mas porque eles vão te afastar da fé, eles vão te afastar da sua fonte de vida. Deus quer ser glorificado em nosso relacionamento porque essa é a única maneira pela qual o relacionamento pode ser benéfico para nós. Além disso, você não deve estar com alguém que faz o contrário da palavra de Deus, fazendo com que você caia em tentação. Por exemplo, se um parceiro deseja sexo antes do casamento, essa não é a escolha de Deus para você. A escolha de Deus é alguém cauteloso o suficiente para obedecer à palavra dele. O cristão tem uma grande vantagem quando se trata de relacionamentos que quem não é cristão não tem. Não precisamos nos perguntar e adivinhar o que Deus quer ou não para a nossa vida. Quando lemos a Bíblia, aprendemos em detalhes muito específicos como Deus quer que vivamos nossas vidas. Portanto, se um relacionamento fizer com que você desobedeça qualquer parte da Bíblia, esse relacionamento claramente não é de Deus. Mas quando esse relacionamento realmente o ajudará a obedecer ao que Deus disse na Bíblia, isso é um sinal de que Deus provavelmente o quer com essa pessoa. Todos nós passamos por provações na vida, embora algumas sejam mais difíceis do que as outras. Devemos aprender a ser felizes juntos, independentemente do que aconteça em nosso caminho. Na maioria das vezes, o caminho que leva ao plano de Deus para a nossa vida costuma ser o caminho marcado por provações e testes que visam colocar o cristão à frente. Nem sempre tudo vai bem no relacionamento. Quando Deus une duas pessoas, Ele solidificará e fortalecerá seu vínculo, não em tempos fáceis, mas em tempos difíceis, por meio de provações, através de uma série de testes. Não me interprete mal. Um relacionamento também deve ser cheio de alegria, diversão e momentos agradáveis. Mas um sinal de que Deus realmente quer que você esteja com alguém é quando as coisas difíceis que acontecem são usadas para fortalecer seu vínculo um com o outro, em vez de enfraquecê-lo. Ocasionalmente, pode haver desentendimentos aqui e ali, mas nada deve ser capaz de separar vocês dois. Se uma pessoa não consegue suportar as provações que vocês dois enfrentam e decide ir embora, então não é a vontade de Deus que vocês dois fiquem juntos. Isso ocorre porque o casamento é uma jornada para toda a vida, e Deus não quer que você esteja com alguém que desistirá de você durante essa jornada. Então, muitas vezes Deus testará o relacionamento antes do casamento. Vocês dois devem ser capazes de confortar um ao outro, encorajar um ao outro e também recorrer a Deus sempre que ambos estiverem confusos e precisarem de orientação. Um desejo mútuo de sacrificar tempo e energia para fazer as coisas funcionarem estará presente quando Deus estiver unindo duas pessoas. As melhores coisas da vida levam mais tempo e atenção para cultivar e manter. Todo relacionamento prospera na presença de sacrifício. Sem muito trabalho e muita energia investidos, um relacionamento vai morrer. Se alguém não consegue reunir forças para ver como você está depois do trabalho, por exemplo, o relacionamento simplesmente não vai acontecer. Se você não gosta de alguém o suficiente para usar seus fins de semana para conhecê-lo, esse relacionamento claramente não é para acontecer. Você não foi feito para ficar com alguém que pelo menos não tenta estar com você. Você planeja datas sozinho e principalmente inicia as interações. Do interesse ao amor, tudo parece unilateral. Não há nada certo nisso. Eles simplesmente não gostam de você. Em um relacionamento, não basta o amor para fazer dar certo.
os dois devem estar dispostos a fazer o relacionamento dar certo de forma prática. Deve haver um sacrifício mútuo. Uma pessoa que te ama de verdade jamais se colocaria em posição de te perder. Quando Deus realmente quer você com alguém, Ele fornecerá a ambos a força divina necessária para fazer o relacionamento funcionar. Você se sentirá feliz e florescente, porque essa sempre foi a vontade de Deus para você. Se o seu parceiro tem traços de caráter que refletem genuinamente Cristo em suas vidas, isso é um dos sinais de Deus. Como cristão, Deus quer que você esteja com uma pessoa que tenha integridade, responsabilidade e maturidade. Além disso, Deus quer que você esteja com alguém que possa influenciá-lo a crescer em sua caminhada cristã. Seu parceiro amaria a Deus mais do que a você. Como cristãos, somos chamados a amar a Deus primeiro e de todo o coração antes de amar os outros. Qualquer um que ama algo acima de Deus está em pecado, porque essa pessoa ou coisa se tornaria um ídolo. Deus é tudo. Devemos amá-lo primeiro e somente através do amor de Deus podemos aprender a amar sinceramente os outros. Sua segurança em seu relacionamento só vem de quanto a pessoa com quem você está ou pretende estar genuinamente ama e honra a Deus. Somente alguém que valoriza Deus valorizaria a criação dele. Um parceiro que ama a Deus genuinamente não irá te trair ou abusar de você fisicamente, emocionalmente ou de qualquer outra forma. Ele prefere vê-lo como a criação perfeita de Deus, obedecendo e te tratando como Deus ordenou na Bíblia. No geral, seu relacionamento deve glorificar a Deus para ter seu favor. Significa que você e seu parceiro devem viver de acordo com a vontade dele. Além disso, vocês dois devem manter seu relacionamento puro em todos os sentidos diante de Deus. A vida tem tudo a ver com um propósito, o propósito de Deus. O maior desejo de Deus é que você cumpra o que Ele criou para ser na vida. Com um parceiro amoroso e certo, o propósito funciona com mais facilidade. Se você está experimentando esses sinais com alguém, Deus pode querer que você esteja com essa pessoa, especialmente se você orou e Ele falou com você. Como filho ou filha de Deus, você tem um relacionamento com Deus e deve saber como e quando Ele fala com você. Não siga cegamente seu coração. Siga a voz de Deus. Siga os sinais de Deus. Mantenha a mente aberta e deixe Deus guiá-lo a cada passo do caminho. Não chegou ao fim até que você vença no final. Relacionamentos são presentes de Deus. Ou deixe-me reformular melhor essa frase. Bons relacionamentos são presentes de Deus. Deus nos criou como seres sociais, destinados a interagir uns com os outros para viver em nosso máximo potencial na Terra até que nosso tempo acabe. A própria Bíblia diz que é melhor dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esta passagem aqui detalha cuidadosamente os elementos fundamentais que fazem dos relacionamentos algo tão belo. E neste vídeo pretendo focar um pouco mais nos relacionamentos íntimos, tendo em vista os planos conjugais e para toda a vida. Caro Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus nos falou de um dos belos atributos de Deus, que é dar boas dádivas aos seus filhos. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma das maiores dádivas da vida, é a dádiva do parceiro certo. O pregador em Eclesiastes disse que quem não tem ninguém acaba sendo visto como um coitado, pois quando cai não tem quem o ajude a se levantar.
Veja bem, sim, você pode ter que se casar para ter pessoas que vão te colocar para cima quando você estiver para baixo. Porém, se formos honestos, há certas situações em que a única pessoa que você precisa neste momento é de alguém que tem um relacionamento íntimo com você. Há situações que posso não estar à vontade de partilhar com você, mas com meu cônjuge posso expor tudo claramente. Existem situações que ninguém pode chegar até você, exceto aquela pessoa com quem você é íntimo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Após a criação do homem, Deus viu que ainda havia uma necessidade nele. Ele era único e, embora Deus o tenha feito para interagir consigo, ele sabia que eles não estavam em pé de igualdade e que o homem, mais cedo ou mais tarde, sentiria a necessidade de interagir com alguém que era exatamente como ele. Todos nós sentimos isso em algum ponto em nossas vidas. As crianças parecem se conectar mais com os amigos e grupos de amigos do que com as pessoas mais velhas. Os líderes de jovens confirmarão que os jovens preferem confiar em um líder que pode se relacionar com seus sentimentos e experiências. E quem melhor do que para fazer isso do que alguém que está próximo a eles em idade, ou seja, outro jovem? Deus sabia que Adão sentiria isso e ele sentiu a necessidade de Adão antes mesmo que Adão a sentisse. Isso, bem aqui, é outra demonstração da natureza de Deus. Ele te ama e se importa tanto com você que mesmo antes de você considerar algo como um problema para apresentar a ele, ele já se preocupa em resolvê-lo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga há alguns anos e, enquanto conversávamos, ela lamentou como os ladrões estavam prejudicando um determinado empreendimento dela e ela não sabia o que fazer, então recorreu a meios desesperados para conter o problema. Então perguntei se ela já havia falado com Deus sobre isso e ela disse que não, porque achava que Deus não se envolvia nesse tipo de questão. Fiquei bastante surpreso, mas perguntei novamente se o assunto significava algo para ela e ela disse que sim. Então eu disse que aquilo significava algo para Deus também. O que quer que incomode você, incomoda Ele. Por quê? Porque você é filho dele e Ele te ama. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Se você vale tanto para Deus, então seu relacionamento com o parceiro certo significa algo para Ele. E isso não é apenas porque Ele te ama, mas porque o parceiro errado em sua vida tem o poder de bagunçar e destruir muitas coisas em sua vida. É disso que Deus o protege às vezes, quando parece que seu relacionamento com eles não dá certo. Você tenta tudo que pode, ora o máximo que pode, lê o máximo de livros possível, mas de alguma forma parece que o próprio Deus está impedindo que o relacionamento dê certo. Você não acha que deve haver algo do qual Ele está tentando te salvar e que você nem sabe? Certamente deve haver. Pois não há limite para o conhecimento, sabedoria e inteligência do Senhor Deus. Ele já viu certas coisas e porque você o amou e entregou o relacionamento a Ele, Ele está lutando por você. Muitos jovens cristãos se envolveram em situações as quais Deus não preparou para eles, pois deixaram Deus de lado, fecharam os olhos e os ouvidos para os sinais de alerta e entraram com todas as forças. Hoje eles podem agir como se tudo estivesse bem, mas eles mesmos estão cientes de que estão presos e precisam ser resgatados. É muito importante, caro cristão, crescer em seu relacionamento com Deus.
Esse relacionamento fortalece seu espírito e sua mente para perceber as coisas do reino espiritual muito antes que aconteçam. Também lhe dá a habilidade de ver coisas que estão escondidas dos olhos físicos por meio do engano. Essa habilidade é chamada de discernimento. Sei que muitas pessoas recebem o dom do discernimento. Ainda assim, todo filho de Deus que tem o Espírito de Deus tem as medidas utilizáveis dessa habilidade. Você pode chamá-los de desenvolvimento dos órgãos dos sentidos espirituais, assim como os olhos, ouvidos, nariz e pele, que são espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Portanto, quando um homem ou uma mulher entra em sua vida, você pode sentir o tipo de espírito com o qual eles operam seus verdadeiros motivos. Você também é capaz de ler os sinais e entender suas implicações na vida real e no tempo. Dessa forma, você é capaz de obter a sabedoria necessária para sair enquanto pode, antes que o dano seja causado. Veja, a maioria das pessoas pensa: bem, vou dar uma chance. Se não der certo, sempre há a opção do divórcio. Elas não conseguem compreender que há uma boa razão para Deus dizer que odeia o divórcio. Uma das razões pelas quais o divórcio fez o que fez com você. Claro, você sempre pode ir embora se quiser, mas será que pode evitar os danos que isso causou a você? E se você já teve filhos, a eles também? Mas com a ajuda de Deus você pode evitar essas experiências antes que elas aconteçam em sua vida. Como? Quando você permite que ela te guie e te dirija o curso dos seus relacionamentos com os outros. Então, como você sabe se Deus quer você com alguém? O que acontecerá se Ele quiser que você permaneça com essa pessoa? Primeiro, entenda que muitos sinais podem aparecer, alguns confiáveis e outros nem tanto. Então é importante que você saiba a diferença. Veja o que acontecerá se Deus quiser que você conheça alguém. Ele vai unir vocês dois. Isso pode funcionar com sentimentos, mas os sentimentos não serão a base. Você provavelmente nem vai gostar dessa pessoa dessa maneira. Ainda assim, de alguma forma, você vai perceber que ela vive em seus pensamentos. Vocês esbarram um no outro em situações e lugares não planejados. Você pode tentar o quanto quiser e até mesmo orar a respeito, mas isso só acontecerá mais e mais. Às vezes, algumas pessoas podem até se mudar da cidade por causa disso, mas depois de um tempo, algo sempre acontece. Ou elas retornam, ou a pessoa de quem elas estão fugindo se muda para o mesmo ambiente também, e assim por diante. Lembre-se que eu disse que não se trata de sentimentos obsessivos ou apaixonados por ele ou por ela, mas sim de uma conexão orquestrada por Deus, que quando aceita, pode se transformar em um sentimento mais íntimo. E uma coisa muito importante, provavelmente a mais importante de todas, é que Deus lhe dará paz. Um dos sinais de que você deve se afastar dessa pessoa é a pressão. Pressão para pecar, para se tornar algo ou alguém que Deus não criou, para agradá-la mais do que a Deus. Pressão do medo de que você possa estar fazendo algo errado e assim por diante. Quem quer que seja que Deus deseje que você conheça, Ele manterá sua mente em paz. Essa pessoa te ajudará a se aproximar de Deus. Ela estará interessada em seu potencial e te ajudará a desenvolver isso. Ela encontrará meios de te ajudar a se sentir amado, seguro e protegido. De alguma forma, você encontrará paz comprometendo-se com ela e com suas próprias visões sem se sentir intrusivo ou equivocado. Você sentirá que a visão dela também complementa o objetivo da sua vida. E você encontrará a realização ajudando-a a alcançá-la. É uma bela jornada encontrar e estar em um relacionamento ordenado por Deus, meu amigo. Não se contente com nada menos do que isso. Não exclua Deus dessa área vital de sua vida. Ele quer se envolver nesse aspecto para que, em um mundo cheio de trevas, você e a família que surgirá de vocês dois sejam a luz para acabar com a escuridão. Oro para que você acerte nesse aspecto da sua vida quando chegar a hora de estar com alguém, em nome de Jesus. Amém.
corpo humano é composto de sentidos. Esses sentidos ajudam você a se conectar e a se comunicar com o plano físico da existência. Os seus sentidos provam que você está vivo e não morto. Em Gênesis 1 e 2, quando Deus fez o primeiro homem na terra, a Bíblia diz que ele os fez homem e mulher, e mais tarde registra que ele criou o homem do pó. Veja, Deus fez a raça humana primeiro como espírito antes de nos dar corpos para viver. Esses espíritos humanos criados não tinham corpos para existir neste plano. Então Deus soprou no corpo, dando vida ao corpo humano, permitindo que o espírito criado se conectasse com o corpo, trazendo o primeiro homem à vida. Este é um lembrete rápido de que você e todos os seres humanos que andam na Terra hoje, homens e mulheres, são espíritos que têm almas e vivem dentro de corpos. Paulo, orando em sua carta, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos deu essa ideia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu espírito, você deve se conectar com o plano espiritual e todas as suas dimensões. Esse é o reino de Deus, assim como o reino do diabo também. Falaremos disso daqui a pouco, mas a dimensão é mais poderosa, bem como a dimensão da qual você deve estar mais consciente. Observe que você não pode ver nada do físico com seus olhos comuns, a menos que seja revelado a você. Então, com sua alma, você deve se conectar com o seu reino mental e emocional. Aqui, você tem sua mente, vontade e emoções a tato. O conhecimento e a inteligência adquiridos vivem e operam a partir deste reino. Tudo que você sente opera dentro de sua alma. Você não pode ver ou manipular, mas pode sentir isso fisicamente. Por fim, com seu corpo, tanto seu espírito quanto sua alma interagem com o plano físico. Seu espírito não come nem precisa de comida para sobreviver, mas seu corpo precisa. A comida é combustível para o seu corpo, sem o qual ele entrará em colapso e morrerá, e o espírito deixará de existir neste plano. O espírito precisa do corpo para viver na terra, e o corpo precisa da alma para saber o que deve fazer. Cada um dos elementos que o torna completo precisa um do outro na Terra. No entanto, quando o nosso tempo na Terra acaba, ou algo danifica o corpo além da recuperação, o espírito tem que sair dele e deixar o próprio reino para a eternidade com Deus ou no inferno. De volta aos nossos sentidos agora. Lembre-se de que seu corpo precisa da inteligência de sua alma para saber o que fazer. Algumas coisas você fará por instinto. Essas são chamadas de movimentos involuntários. Através da conexão com sua mente, o corpo recebe esses sinais por conta própria através do cérebro, para realizar determinadas ações em determinados momentos. Você não pode controlar isso como faz com outras coisas, como caminhar, sentar e assim por diante. Os 5 sentidos são a maneira de sua alma se comunicar com você e sua própria maneira de se comunicar com o mundo. Seus 5 sentidos fazem do seu corpo o intermediário. Você recebe informações de fora e as transmite para o aspecto de sua alma que precisa delas. Então ele as envia de volta para você para lhe dizer o que fazer a respeito. Esta ação é chamada de resposta. Preciso que você aprenda algo hoje. Deus não criou você e eu e as outras 8 bilhões de pessoas na Terra para viver apenas por nossos 5 sentidos. Não me interprete mal. Os 5 sentidos são ferramentas poderosas e tornaram mais fácil caminhar sobre a Terra e crescer para nos tornarmos o que somos hoje. Porém, há mais na vida do que você e eu podemos ver com nossos olhos, perceber com nosso nariz, paladar, ouvido ou tato. A vida é mais do que sua mão pode tocar, ou até mesmo do que sua mente pode compreender. Os 5 sentidos podem ser maravilhosos, mas você precisa mais do que isso para viver na Terra da maneira que Deus planejou e para deixar este mundo com sucesso, sem ser escravizado pelo diabo para sempre. Veja, a Bíblia nos diz que a mente carnal não pode entender as coisas do Espírito porque elas precisam do Espírito para discerni-las. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Embora possa haver muitas outras coisas na Terra, este mundo não se originou de coisas que você pode ver e nem é controlado por elas. Na criação, as Escrituras nos dizem que Deus chamou a Terra à existência de coisas que não podem ser vistas. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso significa que tudo neste plano tem sua origem no plano espiritual e eterno. Se esse é o caso, isso também significa que nada acontece apenas aqui. O que quer que aconteça aqui na Terra tem conexão com uma fonte no reino espiritual, seja bom ou ruim. Por favor, lembre-se de que eu lhe disse anteriormente que o reino do Espírito não é apenas o reino de Deus, mas também o reino dos espíritos malignos. A Bíblia menciona que quando enfrentamos oposição na vida, como filhos de Deus e nascidos do Espírito de Deus, nossa luta não é com armas naturais, mas com as armas espirituais de Deus. Também nos diz que nossa luta não é com seres físicos, de carne e osso, mas sim com seres espirituais. Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A ciência ajudou o homem a alcançar grandes marcos com grandes descobertas. No entanto, quando se trata de assuntos sérios da vida, a ciência não tem todas as respostas. A ciência ainda está limitada ao conhecimento do homem. Ela só pode ir tão longe quanto o homem pode imaginar neste reino. Confiar no conhecimento do homem e nos resultados deste conhecimento, bem como na operação de seu próprio intelecto, seria limitar-se nas questões da vida e, assim, ficar à mercê do inimigo que procura destruir sua alma. Como você explica os ataques às mentes das pessoas que lhes dizem para cometer atrocidades terríveis das quais nunca ninguém ouviu falar? Como você explica que trabalha tanto, obedece a todas as regras, ora e serve a Deus, mas ganha tão pouco enquanto outra pessoa parece ir contra as regras e resistir a Deus, leva todas as coisas boas para a vida? Como você explica as novas tendências de doenças? Como você explica milagres, sinais e maravilhas, sonhos, visões, profecias e a obra da redenção? Como você explica alguém que pode deixar de ser um aliado de confiança para ser alguém que apenas quer ver sua queda sem motivo algum? As Escrituras nos dizem que o diabo entra e sai da terra como um leão que ruge, procurando pessoas, lares, famílias, negócios, finanças, crenças para devorar. Você não o vê com seus olhos, mas ele está lá. Como um ladrão escondido nas sombras, por trás do sorriso de alguém, ele planta um pensamento maligno contra você. Por trás desse aperto de mão, ele planta uma armadilha que destruiria outra pessoa. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deus, por outro lado, também tem os seus olhos por toda a terra. Ele está observando para ver os fiéis cujos corações estão voltados para Ele. Aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que buscam mais do que seus olhos podem ver, procurando glorificar o seu nome. É o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Querido cristão, esta é uma mensagem de Deus para você. O diabo não quer que você saiba disso. Ele provavelmente pode dizer que isso não é verdade, porque não há como provar isso com nada tangível. No entanto, saiba disso. A Bíblia diz que não andamos pelo que vemos, isto é, pelos nossos sentidos humanos, mas sim pela fé. Os sentidos têm seu uso nas atividades diárias. No entanto,
eles não têm controle da sua vida. Esse controle pertence ao Espírito. Você já se perguntou como gastou tempo planejando algo, fez todas as pesquisas necessárias, contatou todas as pessoas certas e mesmo assim falhou na empreitada? Você não tem como determinar o porquê aquilo simplesmente não funcionou. Às vezes, você pode culpar o diabo, porque isso é tudo que você sabe sobre o Espírito. Mas se você desenvolver seus sentidos espirituais da mesma forma que desenvolve os sentidos físicos, por meio do exercício, poderá aprender que Deus também impede coisas de acontecerem. Como você pode saber quando Deus está se movendo ao seu redor se você não tem nenhum espírito sensível? Como você pode saber quando Deus não está em um empreendimento se você nem sabe como Deus opera? Como você pode saber se deve aceitar aquele acordo ou não se não sabe quando Deus fala? Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É sua responsabilidade como filho de Deus desenvolver seus sentidos espirituais ainda mais do que os físicos. Quando seus sentidos espirituais estiverem desenvolvidos, você verá o que os outros não podem ver, ouvirá o que os outros não podem ouvir, perceberá e sentirá coisas que nenhuma outra pessoa que anda na carne pode perceber. Por quê? Porque você aguçou seu ser espiritual para entender os elementos do mundo espiritual. Eu costumava pensar que apenas os filhos de Deus poderiam se conectar e estarem vivos para as coisas espirituais. Mas depois aprendi de forma diferente. Depois de ler a Bíblia, percebi que existem 3 categorias de pessoas na Terra. Cristãos que se conectam e são guiados espiritualmente pelo Espírito de Deus. Filhos do diabo que se conectam e são guiados espiritualmente, mas por demônios. E por último, pessoas comuns que são cegas para tudo que é espiritual. Você vê feiticeiros, bruxas, lançadores de feitiços, astrólogos, necromantes e diferentes médiuns que se entregam como recipientes do diabo para causar estragos na terra. Eles se oferecem como vasos ou portais através dos quais o reino das trevas encontra expressão. O que você acha que Davi quis dizer em Salmos capítulo 91, versículos 5 e 6? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. De onde vêm as setas, pestilências ou destruições? Se você seguir seus sentidos, não verá nenhuma dessas coisas. Mas se você deixar Deus abrir seus sentidos espirituais para que você comece a ver as coisas de maneira como elas influenciam o físico, você ficará surpreso. É por isso que somos encorajados a estar em guarda o tempo todo. É por isso que somos encorajados a continuar orando, para continuar amarrando o diabo e seus demônios. Veja, nós os filhos da luz, enquanto estivermos na terra, como em uma batalha constante com o reino das trevas, não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não deixe que isso te assuste, porque em Jesus temos a vitória garantida. Mesmo assim, não se contente com o comum. Não seja como os cegos que não têm ideia de que estão sendo controlados e manipulados por um inimigo que quer destruí-los. Por meio de sua fé em Jesus Cristo, você tem a oportunidade de ser conectado e guiado pelo Espírito de Deus em meio ao caos e às batalhas da vida cotidiana. Você deve decidir a partir de hoje que não vai mais apenas sobreviver, mas vai acordar e desenvolver seus sentidos espirituais internos para saber o que precisa saber agora. Como você pode fazer isso? Pergunte ao Senhor. Não pense que apenas porque você deseja, Ele virá. Não. Peça ao Senhor para abrir seu espírito e fortalecer seus sentidos espirituais para que você possa captar os sinais do mundo espiritual ao seu redor e agir quando necessário. Nada fortalece mais seus sentidos espirituais do que a oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus. O jejum enfraquece seu corpo, mas fortalece seu espírito. É um meio de exercitar seu ser espiritual para desenvolver a resistência necessária para se conectar cada vez mais com Deus. Cada vez que você se abstém de comida ou prazeres para buscar a face de Deus, você atrai mais dele para você.
Por meio do jejum, você constrói uma atmosfera espiritual mais forte em sua vida. Nada acontecerá em seu ambiente sem o seu conhecimento. Estes são dois meios valiosos para desenvolver seus sentidos espirituais. Se você puder se comprometer consistentemente, descobrirá que eles lhe darão uma vantagem sobre as circunstâncias da vida. Você crescerá em consciência espiritual, conhecendo o plano de Deus em cada tempo, sabendo quando Satanás está tentando se levantar contra a sua vida e saberá quando agir e repreendê-lo imediatamente em nome de Jesus. Não faça a jornada da vida apenas com os seus 5 sentidos. Vá na força do Espírito de Deus, trabalhando através do seu espírito. A Bíblia é como um banco do poder de Deus. Quando você declara a palavra sobre sua vida, você está declarando o poder de Deus sobre você. A Bíblia nos fala sobre a natureza da palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, e não apenas isso, ela é ativa. Muitas vezes cometemos o erro de limitar a palavra de Deus apenas aos textos da Bíblia, mas isso não está certo. Veja, o mistério da Bíblia é que ela é a expressão da palavra de Deus na forma escrita. Ou seja, os humanos que encontraram a palavra de Deus foram inspirados e capacitados pelo Espírito Santo para escrever essa palavra. Quando essas inspiradas escrituras foram reunidas, tivemos a Bíblia como temos hoje. Os antigos não tinham sequer um livro, como agora temos. Sendo assim, como eles chamavam a Bíblia? O que você acha que eles chamavam de Palavra de Deus? Em seu próprio tempo, eles também escreveram textos com sucesso que eles chamavam de pergaminhos, nos quais continham palavras capturadas, expressões de Deus e testemunhos de sua obra no passado. No entanto, o livro de João nos diz que a palavra de Deus é uma força vital que ilumina quem a recebe. A luz da palavra é tão poderosa que nenhuma escuridão pode vencê-la. Em João 1, capítulo de 1 a 5 diz: No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João nos disse que a palavra de Deus foi expressa em forma humana, habitou entre os humanos e deu sua vida por eles. Quem a recebeu foi salvo e capacitado para a vida. João capítulo 1, versículos 10 a 14 diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como ao do unigênito do Pai. Todos nós sabemos a quem essas declarações se referem: Jesus. Embora não vamos falar muito sobre isso, Jesus é a expressão manifesta da palavra de Deus, o Logos vivo de Deus. Tudo o que Deus criou foi gerado por meio de seu poder. Cada vez que Deus fala o poder em sua palavra, Jesus as traz à existência. Veja, cada vez que você lê a palavra de Deus, você está reconhecendo sua existência. Cada vez que você crê, está reconhecendo seu poder. E cada vez que você declara a palavra de Deus sobre qualquer coisa, você libera esse poder para trabalhar em seu favor. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, verá muitos. Então disse Deus. Então disse a Deus. Tudo o que ele falou se manifestou porque cada palavra que sai da boca de Deus é acompanhada pelo próprio poder dele. Você sabia que através das Escrituras e ao longo da história, sempre que Deus quer fazer qualquer coisa,
como lutar por seu povo e derrotar seus inimigos, curar os enfermos, guiar alguém, libertar ou fazer qualquer coisa por eles. Ele simplesmente fala sobre a situação ou a pessoa e a solução se manifesta. Tudo responde à palavra de Deus. Salmos 107, versículos 19 e 20 diz: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mesmo enquanto Jesus andava na terra, quando queria ressuscitar os mortos ou realizar qualquer milagre, Ele nunca o fazia silenciosamente. Mesmo que fosse necessária uma ação, Jesus ainda falava algo sobre a situação. Jesus citou versículos de textos escritos, bem como de palavras que Deus o capacitou a falar. Como exemplo, ele citou Isaías uma vez e em outra ocasião também citou os Salmos. E quando ele expulsava demônios, ele os ordenava com base na autoridade do Deus Todo-Poderoso. Cada palavra falada sobre os mortos ou sobre qualquer outra circunstância desfavorável era a palavra de Deus. Não porque foi escrita, mas porque também foi inspirada e apoiada por Deus. No túmulo de Lázaro, ele falou de acordo com a autoridade de Deus e Lázaro voltou à vida. Quando ministrou sobre a filha morta de Jairo, o chefe da sinagoga, ele falou da mesma forma quando segurava sua mão e ela voltou à vida. Durante a tempestade, ele falou sobre o mar e ele se acalmou. Lembre-se de que eu disse que a palavra de Deus está além do texto escrito e inclui o que seu espírito inspira, o que pode incluir o texto escrito. Veja, como você sabe que uma palavra é de Deus? É simples. A palavra concordará com o que já está escrito. Não vai contradizer o que está na Bíblia. Por exemplo, uma palavra de Deus não lhe dirá para se vingar de ninguém. Ora, porque a Bíblia já disse que toda vingança pertence a Deus. Uma palavra de Deus não vai te dizer para ter um caso fora do casamento, porque a Bíblia já disse que o adultério é pecado. Uma palavra de Deus não lhe dirá para falsificar documentos em sua organização, porque Deus já falou contra isso na Bíblia. A palavra não lhe dirá que você conseguirá roubar os outros, porque a Bíblia expressa a ira e o julgamento de Deus sobre ladrões e assaltantes. E essa lista pode continuar. Portanto, a palavra de Deus é tanto o que está escrito quanto o que o Espírito Santo inspira em nós, o que também concorda com o que está escrito na Bíblia. Por que é tão importante e poderoso declarar a palavra de Deus? Duas razões. Primeiro, a palavra de Deus é poderosa. Acredito que até agora ajudei você a perceber esse fato, então não vamos falar muito sobre isso agora. Em segundo lugar, sua boca é uma arma poderosa. Qualquer declaração que saia de sua boca tem o poder de projetar sua vida e suas experiências. O poder em sua boca é o poder de aprovar ou desaprovar as coisas em sua vida. Tudo que você pronuncia com a boca obtém permissão para ocorrer em sua vida. E tudo que você rejeita com a boca perde o poder sobre sua vida. É por isso que dizemos amém quando oramos. Confirmamos nossa concordância com cada palavra dita nas orações. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21 diz: Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esta não é a única parte das Escrituras onde ouvimos tal afirmação. Nos Salmos também ouvimos o poder de nossas palavras e como ter cuidado ao usá-las. Salmos 34, versículos 12 e 13 diz: Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Preste atenção nestas palavras. Se você ama a vida e deseja ver dias bons, guarde sua boca do mal. Por quê? Porque, conforme vimos em Provérbios, do fruto da boca o coração se farta. Portanto, quando você falar sobre a morte, verá apenas a morte em torno de sua vida. Quando você falar derrota, você terá apenas derrota. Mas quando você declara vida, você verá a vida. Quando você declarar paz, você a verá. E quando você falar sobre justiça, você também a experimentará em sua vida. O mundo sabe disso, mas infelizmente a maioria dos cristãos não. Hoje em dia você pode ouvir alguns crentes falando e até se pergunta se esse indivíduo entende o poder de suas palavras.
O diabo está constantemente trazendo novos vocabulários para o mundo e, às vezes, porque nos deixamos levar por tendências aqui e ali, não sabemos que essas palavras são sementes. Em pouco tempo você se verá falando como o mundo também, então se perguntará de onde vêm todos os aspectos negativos de sua vida. O diabo quer que você diga que está falido quando deveria dizer que o Senhor é o seu provedor. O diabo quer que você diga que ninguém te ama quando você deveria declarar o amor de Deus. O diabo quer que você se considere um fracassado quando deveria dizer que é um vencedor. O diabo quer que você diga que é um viciado e um escravo do pecado quando pode dizer que é o redimido do Senhor e o pecado não terá domínio sobre você. Joel capítulo 3, versículo 10 diz: Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. E Isaías fala daqueles que vivem em Sião, isto é, os filhos de Deus que estão em Cristo. Isaías 33, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Para cada palavra que Satanás coloca em seu coração e para cada situação que ocorre ao seu redor, há uma palavra para isso. Lembre-se de que você tem um poder potente em sua boca, então imagine quando você colocar nela a palavra poderosa de Deus. O que você acha que teria acontecido? Isso mesmo. Cada vez que você fala a palavra de Deus sobre sua vida, o poder em sua boca se combina com o poder da palavra de Deus para trazer resultados para a sua vida e sua situação. Você está passando por um momento difícil. Descubra o que a palavra de Deus diz sobre essa situação e em seguida declare isso sobre sua vida. Você está crendo em Deus por um milagre em sua vida ou em sua família, escola, finanças ou negócios? Receba a palavra de Deus que diz algo sobre isso. O mistério da palavra pode não mencionar especificamente o problema com o qual você está lidando. No entanto, pode dizer algo relacionado a isso. Se você puder, declare isso sobre sua vida com fé continuamente, e você estará declarando a palavra de Deus sobre sua vida. Declare a palavra de Deus sobre sua família, sobre seu casamento, sobre a morte, sobre doenças e enfermidades, sobre seu chefe e trabalho. Diga que tudo funciona a seu favor. Declare que o que está morto ganhará vida. Fale que o que está morrendo e perdido será restaurado. Continue declarando isso e não pare. Quando você deve declarar a palavra de Deus sobre sua vida? Todos os dias e todas as chances que você tiver. Quando você acorda de manhã, quando você está fazendo suas coisas, quando você está bem e quando você está mal. Quando você tem um emprego e quando você está desempregado. Quando você está saudável e quando está doente. Nunca pare de declarar a palavra de Deus sobre você. Esta é a outra razão para desenvolver um forte estilo de vida, de estudo e meditação, como um filho de Deus. Quanto mais tempo você passa estudando a Bíblia, meditando e orando, mais você absorve a palavra de Deus em seu espírito. E quando você fala a palavra de Deus com fé, seu poder responderá por você. Não deixe nada manter sua boca fechada. Não desanime porque você falou sobre uma situação e aparentemente nada aconteceu. A palavra é como uma semente. Dê tempo e alimente com a sua fé. Continue crendo. Certifique-se de que suas ações não estão contradizendo as palavras que você está falando. Enquanto isso, espere em Deus e você verá os resultados. Isso é o que acontece quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida.